E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco com vocês do que estudar na verdade para o Enem 2023. Então se você vai fazer o Enem 2023, tá perdido, não sabe por onde começar, fica aqui comigo nesse vídeo. E eu sei, né, o Enem 2022, a galera que já fez o Enem 2022, o SISU já está aberto, né, depois vai vir o FIES, o ProUni, mas a gente sabe que às vezes a nota não chega e vai ter que ficar mais um ano estudando. Então essa dica é para essa galera e também para a galera que está no terceiro ano do ensino médio, que vai fazer o Enem 2023 para valer dessa vez. E também para o pessoal, né, que está no primeiro, no segundo ano do ensino médio e que já quer dar uma adiantada, né, para ficar um pouco mais tranquilo, digamos assim, nessa reta final. Eu criei uma lista, né, com os assuntos que são mais cobrados em cada área, o que você deve estudar em linguagens, em humanas, em natureza, em matemática, e eu deixei bem separado para facilitar mesmo o estudo de vocês de uma forma bem organizada e prática. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos. Tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. É isso, let's bora! Bom galera, então vamos lá. Já estamos aqui com linguagens, vou colocar aqui na tela para vocês verem junto comigo. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 assuntos para você estudar linguagens, mas a gente sabe que linguagens é prática, né? É treino, é que nem redação. Você tem que resolver várias questões de interpretação de texto para pegar o bom domínio, sabe? Pegar essa artimanha, digamos assim. Então aqui a gente tem variedades linguísticas, arte e cultura, estratégias argumentativas, interpretação de texto, muito importante, linguagem digital, figuras de linguagem, funções da linguagem, gêneros literários, né? E escolas literárias também. Então toda aquela questão de literatura, barroco, arcadismo, modernismo, tá tudo dentro disso. Como eu falei, né, linguagens é bem parecido com redação. Foi assim que eu estudei. Eu fiz várias questões, então no início, como eu não tinha muito o hábito de resolver questões de interpretação de texto, da parte de linguagens, eu fazia aos poucos. Então eu resolvia 5 questões num dia. Depois eu aumentei para 10 questões. Depois eu fui para 15 questões na outra semana. Na outra semana eu fui para 20. Então eu fui aumentando gradativamente. Até mesmo por não sofrer tanto, sabe? Porque como eu não tinha o hábito, se eu já chegasse logo no primeiro dia para resolver 50 questões, provavelmente eu não ia acertar todas as questões, né? Grande parte das questões, ia ficar frustrado e já ia querer desistir. Então eu acho que isso foi até estratégia da minha parte também, em ir aos poucos, porque eu ia pegando ali o jeito, sabe? Entendendo como é que é cobrado, né? Cada assunto desses aqui que está na tela. Então foi dessa forma que eu consegui estudar linguagens e que eu consegui ter um bom desempenho. Eu fui aos poucos, mas sempre fazendo questões de linguagens. Então eu pegava as questões do Enem 2009 para cá, né, 2009, 10, 11, 12, eu pegava todas as questões, eram 45 de cada ano, e ia treinando, ia praticando. E é interessante porque quando você faz nessa ordem, você vai percebendo que algumas se assemelham, tem um padrão. Então você já sabe o que ela está querendo, então é mais fácil, você já vai para a alternativa já sabendo o que você está querendo encontrar. Então é muito mais prático, muito mais simples e muito mais estratégico, como eu falei. Então esses são os assuntos que são mais cobrados em linguagens e está aí na tela para você tirar um print e colocar nos seus materiais de estudo também. Vamos agora para a parte de humanas. Bom, aqui em humanas a gente sabe que humanas é grandinha, né? Tem geografia, tem história geral, tem história do Brasil, tem filosofia e tem sociologia. Então dentro de humanas a gente tem 5 tópicos, né? Então vamos primeiro aqui para a geografia, vou botar na tela, vou botar aqui o aqui, e aí a gente já observa, né, que tem agricultura, geografia urbana, geografia populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra, fontes de energia, questão ambiental e atualidades. Então é coisa para estudar, por isso que eu já coloquei logo tudo de vez, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no início do ano, então você vai ter o ano todo para ir estudando. E é interessante porque quando você vai estudando, você já pode fazer um checklist. Já estudei agricultura, já estudei geografia urbana, então você já vai passando um traço para não ter que estudar mais. E é interessante que você vá treinando também, resolvendo questões, porque é só assim que você aprende mesmo. É um estudo ativo, não é só para você ficar absorvendo informação, vídeo aula, não. É para você ir na prática, resolver as questões de cada tópico, de cada assunto, né, no caso, para você ir treinando e vendo mesmo como esse assunto é cobrado nas questões. Então, esses são os assuntos de geografia. Passando para a história agora, dentro de história, né, como eu falei, a gente tem história geral e história do Brasil. Em história do geral, a gente tem pré-história, Egito Antigo, Mesopotâmia e Pérsia, Grécia Antiga, civilização romana, Império Bizantino, sistema feudal, Baixa Idade Média, Renascimento, mercantilismo, absolutismo, Revolução Industrial,
independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Era Napoleônica, neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, socialismo, totalitarismo, Segunda Guerra Mundial, nazifascismo e Guerra Fria. Então eu deixei em ordem cronológica para facilitar mesmo o estudo de vocês, para vocês irem em ordem, né? Porque não tem sentido nenhum você já começar estudando Primeira Guerra Mundial antes de pegar independência dos Estados Unidos. Então você tem que ir por ordem, né? Então aí tá em ordem certa e você tem que seguir essa ordem para ficar mais claro mesmo e até para você entender mesmo a questão de porque é história. Então você tem que ir do início, né, de onde começou até o final. Então tudo isso você vai encontrar na parte de história geral. Já em história do Brasil, a gente tem expansão mercantil, grandes navegações, sistema colonial, expansão territorial, economia mineradora, processo de independência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, regime militar e Brasil atual. Nesse tópico aqui, o que eu fiz? Eu estudei por uma série que Débora Aladim colocou aqui no YouTube. Ela fez, se não me engano, foi em 2018, mas eu não tenho certeza. Mas a série está assim sensacional porque ela foi em cada local do Brasil, né, onde aconteceu aquela história, aquele momento histórico, e foi contando ali a história. E foi do início ao fim, desde a expansão mercantil até o regime militar, né, essa faixa do Brasil atual. Então assim, para mim foi útil. Eu assisti os vídeos dela, fiz meus resumos e depois fui para a prática. Então foi algo que me ajudou bastante, justamente para depois eu ir para a prática, né, para fazer as questões, resolver as questões, para entender como é que era cobrado ali, né, aquele determinado assunto. Então foi isso. Então a gente tem história geral, história do Brasil, e como a gente pode perceber, tem vários tópicos, né, vários assuntos, digamos assim, para você dar uma olhada, né, nessa parte de história. Já em filosofia e sociologia, a gente tem escola helenística, racionalismo moderno, escola sofística, Aristóteles, Sócrates e Platão, filosofia medieval, filosofia moderna, escola de Frankfurt, Immanuel Kant e Nietzsche, sociologia contemporânea, cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado, capitalismo, economia e sociedade, indústria cultural, Max Weber e o mundo globalizado. Então, esses são os assuntos de filosofia e sociologia, e por sinal, eu estudo isso bastante na faculdade, né? Eu faço direito. Então, se você quer fazer direito, você vai ver muito isso lá. Principalmente, na verdade, eu vi muito isso no primeiro ano, né? No primeiro e segundo semestre. Mas eu não sei se eu vou continuar vendo não, né? Porque as coisas vão mudando. Mas é bem capaz que eu veja assim, porque tem muito filósofo que a gente trabalha, né? Que a gente estuda na faculdade. É isso. Então, esses são os assuntos de filosofia e sociologia. Humanas é grande, galera. Humanas não é que nem linguagens, que só tem 9 assuntos, né, pra gente dar uma olhada, que eu separei aqui pra vocês. Então é bom que você deixe uma boa parte do seu dia, né, da sua rotina mesmo, para estudar humanas. Principalmente se você quer seguir nessa área do direito, né, que precisa mais ter esse conhecimento em humanas, né, porque tem peso. Algumas universidades você tem que dar uma maior atenção, então, para a parte de humanas. Então é isso. Humanas a gente tem filosofia, sociologia, história geral, história do Brasil e geografia também. Vamos agora para matemática, para a parte de exatas. Bom, galera, já estou aqui com exatas, com matemática e vamos lá, né? Eu deixei em ordem também, bem, assim, do início, do que você tem que estudar primeiro e em ordem, para facilitar mesmo o estudo, porque não tem sentido nenhum, né? Você estudar logaritmos antes de PA e PG. Então, tá em ordem e o ideal é que você siga essa ordem. Então, vamos lá. No topo, no início, a gente tem matemática básica, né? Então, tudo isso que inclui decimais, vírgula, aqueles cálculos, né, frações, adição, subtração, multiplicação, divisão, então tudo isso está dentro de matemática básica. Depois a gente tem PA e PG, né, funções do primeiro e segundo grau, conjuntos, análise combinatória, probabilidade, interpretação de dados, escala, grandezas proporcionais, gráficos e tabelas, estatística, geometria analítica, plano espacial, trigonometria, porcentagem, matemática financeira, logaritmos e por último matrizes. Então, esses são os assuntos de matemática, né, que são os assuntos que são mais cobrados, que você tem que dar um maior destaque, né, nesse ano de 2023 para o Enem. Então, são esses os assuntos. Eu fico vendo aqui análise combinatória e probabilidade, eu fico, meu Deus, eu tinha muita dificuldade nesses assuntos. E por mais que eu estudasse, né, que eu soubesse, tipo, a teoria e fosse para a prática, eu não conseguia resolver. Eu tinha muita dificuldade, eu tentava ali, mas eu nunca encontrava a resposta certa. Mas é isso. Desses assuntos aqui, o que eu mais gostava claro, né, matemática básica, trigonometria, porcentagem, grandeza proporcionais, todas aquelas questões de lógica, gráficos, tabelas,
eu gostava mais dessa parte. Mas análise combinatória e probabilidade não era comigo não. Mas é isso. Esses são os assuntos de matemática e tira um print aí para você colocar, né, no seu roteiro de estudo para esse ano de 2023. Vamos agora para a natureza. Natureza a gente sabe que é bem semelhante também a humanas, né, porque dentro de natureza a gente vai encontrar 3 tópicos, que é biologia, física e química. Então vamos lá. Primeiro, falando de biologia, a gente tem aqui, né, origem da vida, ecologia, bioquímica, citologia, parasitologia, metabolismo energético, histologia, genética e biotecnologia, taxonomia sistemática, reinos biológicos, biomas e fisiologia humana. Então tem assunto para estudar em biologia. E isso também não é diferente para física. Física que a gente já viu que tem unidades de medida, movimentos e lançamentos, dinâmica e leis de Newton, equilíbrio, hidrostática, trabalho e energia, gravitação, termologia, óptica geométrica, ondas, eletrostática e eletrodinâmica. Daqui da parte de física, o que eu mais gostava era unidade de medida, trabalho e energia, ondas também eu gostava. Acho que é basicamente isso, galera. Física não era comigo, não. Eu gostava mais de biologia, nessa parte de natureza, biologia e química. Química, a gente tem estudo da matéria, estrutura atômica, reações orgânicas, tabela periódica, química ambiental, funções inorgânicas, estequiometria, solubilidade, termoquímica, cinética, equilíbrio químico, equilíbrio iônico, eletroquímica, isomeria e química orgânica. Nossa, eu amava química orgânica. E foi o que me ajudou também na escola, sinal, na época do segundo, primeiro ano. Que eu não tinha me dado bem em um assunto, eu acho que foi estequiometria, que eu não conseguia resolver. E aí depois o assunto seguinte da segunda unidade foi química orgânica. Só assim eu consegui recuperar os pontos que eu não tinha conseguido no primeiro, né, com estequiometria. Mas depois eu aprendi a fazer estequiometria, foi bem prático, eu consegui entender. Mas no início eu tinha dificuldade. Então esses são os assuntos, galera, de química, de física e de biologia dentro de natureza, né, para você estudar a natureza para o Enem 2023. Então você pode observar, né, todos os assuntos que são cobrados em linguagens, em humanas, em natureza e em matemática também, né. Dentro de humanas, como eu falei, a gente tem geografia, tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, e em natureza, química, biologia e física. Então é isso, tá bem completo. Tira um print aí dos assuntos que são mais cobrados em cada área. Então começa a estudar agora, começa a estudar para valer para o Enem 2023. E eu espero que isso facilite o estudo de vocês nesse ano de 2023. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fale nos comentários. Como eu falei, está saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Então curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos e se inscreve no canal. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.